Olá, eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Mirelle, eu sou psicóloga e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre os sinais de sofrimento psicológico e as possíveis formas da gente encontrar ajuda. Bom, para o nosso início de conversa, já que nós vamos falar aí de sinais de sofrimento psicológico e as formas que a gente tem para encontrar ajuda nessas situações, primeiro a gente precisa entender o que se trata o sofrimento psicológico. Se a gente for pensar em sofrimento, cada um vai entender e pensar isso de uma forma muito particular. O nosso jeito de sentir e de sofrer é muito individual e vai variar muito da forma como nós aprendemos a lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Mas, de uma forma que alcance a maioria de pensar de todo mundo, nós podemos entender que o sofrimento é aquilo que causa uma sensação desconfortável. Ele pode aumentar ao longo do tempo, dependendo dos acontecimentos. Mas o sofrer em si pode vir derivado de várias situações. Às vezes, podem ser situações pequenas ou até situações graves. A medida de sofrer nunca será igual para uma pessoa como é para outra. Como eu disse, é algo individual. Então hoje eu convido vocês a pensar como que isso acontece e é reproduzido na sua vida. Todos nós passamos por momentos de sofrimento em alguma situação da vida. E a gente precisa começar a entender a forma como eu me posiciono diante dessas situações. Já que o sofrer é normal e comum em várias situações da nossa vida, como que a gente faz para identificar aquilo que já não é mais tão aceitável como sofrimento ou como um sentimento desagradável? Pequenas situações podem causar essa sensação de desconforto. Frustrações diárias, coisas que acontecem no dia a dia que nos deixam chateados, como uma expectativa que não foi alcançada ou um projeto que não foi realizado. Questões relacionadas ao nosso convívio social também, como uma amizade que não foi bem construída ou finalizada, a um relacionamento amoroso e afetivo que talvez te causou chateação e uma possível tristeza. Mesmo que não aconteça em situações só externas, nós também temos o convívio em casa, com o nosso contexto familiar, que também pode causar sensações desconfortáveis ou sentimentos de tristeza, dependendo do que acontece dentro do nosso lar. Nós vamos tentar conversar um pouco de cada dessas situações que começamos a citar agora. Nosso mundo é muito grande e nós estamos cercados de relações que chocam com a nossa forma de pensar, o nosso jeito de viver o tempo todo. As relações fazem parte da nossa vida. E se a gente consegue imaginar como existe uma variedade de formas de pensar, formas de sentir e formas de entender o mundo, é claro que quando todos estão juntos e quando essas relações começam a ser trocadas, algo pode não sair tão bem quanto a gente imagina. O sofrimento psicológico ele acontece por dores emocionais, onde sentimos desagradáveis, onde sentimentos desagradáveis eles se tornam cada vez mais presentes. O sofrer muitas vezes está relacionado à dor. Quando nós falamos de algo que é físico, é mais fácil de ser identificado. A gente aprende desde muito cedo na nossa vida a identificar o que é físico. Uma dor física, um desconforto físico, qualquer pequena lesão é facilmente observada desde uma criança. Até uma criança consegue descrever o que está sentindo fisicamente. Mas o mesmo não acontece em relação às nossas dores emocionais. Geralmente, nós não sabemos explicar bem o que tem acontecido com os nossos próprios sentimentos, mesmo quando já somos adultos ou quando somos adolescentes. Por quê?
Uma dor física geralmente é localizada. Eu tenho uma dor no pé, ou eu tenho uma dor no braço, ou eu sei aonde está, e muitas vezes eu sei exatamente o que causou. Talvez um esbarrão ou algo que tenha me ferido. Mas emocionalmente as coisas não são tão claras, nem sempre são tão claras. Nem sempre eu consigo identificar exatamente o que foi aquilo que esbarrou em mim, que me deixou um pouco machucado ou um pouco dolorido emocionalmente. Nem sempre eu consigo também identificar o que está acontecendo, o que exatamente eu estou sentindo. Porque as nossas dores emocionais, diferente das dores físicas, não são localizadas. Elas precisam de interpretação e sensibilidade para entender o que está acontecendo. Eu posso muito bem sentir várias coisas e não conseguir decifrar a primeiro momento por que eu me sinto daquela forma ou o que exatamente eu estou sentindo. E acaba que essa própria incerteza e essa falta de observação para aquilo que eu estou sentindo me causa ainda mais angústia, porque eu não consigo explicar e as pessoas dificilmente vão conseguir entender se eu não consigo verbalizar aquilo que eu sinto. Na adolescência, eu posso até dizer que nós temos um agravante, porque é um turbilhão de sensações a todo momento. Nós acabamos de sair de um período de infância e já estamos logo ali mirando na fase adulta. É um meio tempo de planejamento, de preparação, que exige muito de si uma estabilidade emocional ou um equilíbrio que nem todos os dias a gente está disposto a ter. É justamente nessa fase que as expectativas começam a surgir, que eu começo a perceber justamente qual é a minha personalidade e o meu jeito de lidar com o mundo. É também nessa fase que as nossas relações começam a ser mais amplas. Eu já não tenho mais uma relação tão restrita só com os membros da minha casa, com os meus primos ou com os meus vizinhos. Geralmente eu passo a conhecer mais pessoas, a lidar com uma carga maior de diversidade. E ao mesmo tempo que tudo muda no mundo, das formas que as coisas vão acontecendo, da mesma forma que a sua rotina muda muito, você também muda muito. Os seus sentimentos mudam, a sua forma de olhar para eles muda, a sua forma de pensar sobre tudo que existe muda. E isso pode nos causar muitas sensações diferentes. A incerteza de como eu me sinto e por que eu estou assim é muito comum de acontecer. É por isso que geralmente a gente expressa não estar bem, é visivelmente que eu não esteja bem, né? Eu estou cabisbaixo, ou eu estou chateado, ou até mesmo só de mau humor. E geralmente as pessoas perguntam: nossa, poxa vida, né? O que que você tem? O que que aconteceu? Por que que você assim mudou de repente, né? Você estava bem ontem e agora você não está legal mais, né? Nossa, poxa, de manhã você chegou, estava tudo tranquilo e agora você está assim com uma cara estranha, está fechado. Por que será? E nem sempre a gente tem uma resposta. E isso também é frustrante. O que nós podemos fazer sobre isso é começar a observar com mais delicadeza e com mais carinho a forma como o meu sentimento ele se manifesta. Às vezes eu acho que eu sou uma pessoa grossa, ou às vezes eu acho que eu sou uma pessoa irritada. Nossa, não tenho paciência, não gosto. Mas o que eu posso estar sentindo pode ser tristeza, pode ser frustração, pode ser acúmulos de experiências desagradáveis. Às vezes eu acho que eu estou triste, eu não estou afim, não quero sair, não quero ouvir, não quero conversar. Isso pode ser cansaço. Muitas vezes os nossos sentimentos, eles se confundem e é muito comum a gente não saber decifrar a primeiro momento. O que eu preciso prestar atenção é que é normal eu não saber de primeira responder como se fosse algo muito óbvio, né? O que eu sinto, por que eu me sinto assim. Mas eu também preciso entender que é completamente possível eu ter uma compreensão maior a respeito desses sentimentos e como as emoções elas vão interferir diretamente no meu comportamento.
Todos nós, ao longo da vida, vamos poder vivenciar episódios de sofrimento psicológico, de intensidade e de maneiras diferentes. Assim como eu disse, nós não podemos calcular ou colocar uma métrica no sofrimento, porque ele vai acontecer de uma forma diferente para cada um de nós. Algumas pessoas podem ter uma reação de dor emocional ou se sentir extremamente abalado com situações que para mim pode parecer pequena ou muito simples de resolver. Outras pessoas vão passar por outras situações que, ao meu ver, é muito grande e seria quase insuportável de lidar, e essa pessoa pode não sentir tanto esse agravante, assim como eu percebo. O importante é, nós precisamos entender que a dor faz parte do nosso processo. Ao longo da nossa vida, todos nós vamos ter episódios de sofrimento psicológico, ou de instabilidade, ou de ter alterações e sentimentos desagradáveis. O que eu preciso observar é o que tem acontecido com maior frequência na minha vida. Eu tenho tido mais episódios de prazer e de bem-estar ou mais episódios desagradáveis, mais experiências ruins? São esses episódios, né? A nossa vida é feita de cenas. São essas cenas que vão construir as nossas memórias, memórias saudáveis ou não tão saudáveis, memórias agradáveis ou desagradáveis. Todos nós vamos ter, né, no nosso banco de memórias questões que foram, recordações que foram agradáveis ou desagradáveis. O ideal é que nós tenhamos mais recordações agradáveis, mais experiências agradáveis do que experiências dolorosas. Nós já sabemos que elas vão acontecer, todas as duas. Mas qual é a incidência disso na sua vida? O que você tem vivido mais? Olha, essa resposta pode ser muito variada. Caso a sua resposta seja de que, olha, realmente eu tenho experiências ruins, já tive momentos de sofrimento psicológico, de ficar mal, né, de brigar com alguém que eu gosto, ou de perder alguém que eu gosto, ou de ser frustrado em relação a algum plano que era muito importante, são experiências comuns à maioria das pessoas. Mas na maioria dos dias, as coisas acontecem normalmente. Na maioria dos dias, as coisas acontecem de uma forma que me fazem bem, me sinto feliz, não há nada de agravante que possa me prejudicar. Ok, mas a sua resposta também pode ser o contrário disso, né? Olha, eu tenho sim momentos de alegria, eu tenho momentos de conversar com alguém que eu gosto, de pequenos prazeres, mas eu sinto como que se na maioria dos dias as coisas não estivessem bem. Eu sinto como se, na maioria dos dias, ainda tivesse algo aqui dentro que me incomoda. Por mais que eu esteja com pessoas que eu goste, ou por mais que eu esteja num lugar que eu goste, não sei, parece que tem algo aqui que me traz de volta aquela sensação de que as coisas não estão tão boas, e é uma sensação desagradável. Se você tem essa sensação por muitos dias ou com uma frequência muito grande, é bom que você preste atenção em como as coisas têm acontecido. Porque o ideal é que, da mesma forma que uma dor física, né, ela vem por um acontecimento, machuca, sara e passa, o nosso sofrimento emocional também. Se existe algo que faz com que ele fique constante ou que fique repetitivo, ou ainda pior, algo que fica ruminando, a gente volta e repensa e eu não saio daquele episódio nunca, né? Me passa um mês, me passa dois e aquilo ali ainda mexe comigo, aquilo ainda dói de alguma forma, né? Já passou 6 meses, já passou mais e aquilo ainda tem o mesmo peso. Esses são os momentos, né? E essas são as situações em que eu preciso de dar um pouco de atenção para o que pode estar acontecendo comigo. O sofrimento, né, como eu disse no início, ele vai ser muito pessoal. E a forma como a gente vai lidar com isso vai depender das nossas estratégias para lidar com o que é desagradável.
Mas eu consigo perceber alguns sinais para facilitar a entender se aquilo que eu estou passando é só um dia ruim, né? Ou se é realmente algo que começa a deixar de ser só um dia ruim e se tornar uma manifestação maior, que nós poderíamos entender e como um sofrimento emocional que se arrasta, que me prejudica, que me limita a fazer algumas coisas. Se nós formos pensar em alguns sinais para falar de sofrimento psicológico, nós podemos pensar em alguns pontos específicos, aonde ele vai ficar mais manifestado, né? O nosso psicológico, ele reflete em muitas coisas que nós temos da nossa pessoa, como o nosso humor, o nosso comportamento, o nosso sono e tudo mais. Tudo isso está muito em conjunto, né? Está tudo interligado, são coisas complementares. Quando algo não vai bem psicologicamente, né, ou emocionalmente falando, algumas dessas áreas começam a ser afetadas e a gente consegue observar isso com muita clareza. É importante, muito importante, que eu saiba que esses sinais existam, para que eu não confunda com outras coisas que não vão me trazer uma possibilidade de resolver o meu problema. Um primeiro ponto que a gente pode falar, né, sobre um sinal de sofrimento psicológico são alterações de humor. Alterações de humor, né, como eu quero dizer, são aquelas sensações de que eu estou bem em um determinado momento, mas ao passar do dia ou no outro dia, eu já não me sinto mais tão bem. Eu estou feliz com os meus amigos, eu gosto de estar com eles, mas uma pequena situação, uma fala ou a postura de alguém pode mudar o meu humor muito facilmente. Eu passo a ficar irritado, eu passo a ficar chateado. Eu posso ter acordado triste, cabisbaixo, mas eu saí, fui fazer as coisas, fui para a escola e agora eu me vejo eufórico, eu estou agitado, né? Eu estou enérgico demais. Aquela sensação de que eu nunca estou estável, né? Eu nunca estou algo só. Eu não sei se eu estou exatamente feliz ou eu não sei se eu estou exatamente triste. Esses picos, como se eu estivesse sentindo uma montanha russa dentro de mim, é o que a gente pode reconhecer como alterações de humor. É um sinal de que talvez você esteja com alguma complicação ou alguma dificuldade emocional para ser resolvida. Quando eu tenho uma questão que está ali, uma interrogação na minha cabeça, e isso me causa um desconforto, e isso tem trago para mim uma sensação de incerteza e uma angústia, é normal que que a nossa cabeça ela comece a tentar entender de alguma forma o que é que pode ser feito. Como eu vou me expressar sobre isso, né? Como eu vou sentir sobre isso? O que exatamente eu estou sentindo? E essas alterações elas começam a aparecer. Talvez você sozinho perceba essas alterações. Talvez a gente não perceba essas alterações. Mas é muito comum que os nossos colegas comentem sobre isso, os nossos pais comentem sobre isso, pessoas que estão mais próximas, que vivem perto de nós e que conhecem o nosso jeito, que sabem um pouco da nossa personalidade, que sabem o que esperar de nós. Geralmente essas pessoas trazem comentários, falam assim, poxa, né, você estava bem agora, você estava sorrindo e tudo mais, e aí, não sei, será que eu falei alguma coisa? Né? Será que aconteceu algo que te deixou chateado? Agora você já está assim, já está emburrado, já está triste? Ou, nossa, ontem você estava super aberto, super alegre, hoje você amanheceu de mau humor. E assim, são comentários que podem acontecer porque as pessoas também buscam entender o que deve estar acontecendo com essa pessoa que tem estado tão alterada ou com dificuldade para expressar aquilo que ela está sentindo. Um outro sinal de sofrimento emocional que nós podemos perceber de uma forma muito comum é a irritabilidade.
aquele sentimento e aquela sensação de estresse ou de irritabilidade, sabe, aquela falta de paciência para eu lidar com algo ou de falar com alguém, de se irritar só de estar no meio das pessoas ou de ter que ouvir alguém falar alguma coisa para você, isso também é muito significativo e merece atenção. Geralmente, quando estamos fisicamente cansados, depois de um longo dia de trabalho, o nosso humor ele não é o mesmo de quando a gente está em um dia de lazer, por exemplo. É normal que a gente se sinta mais fechado, mais chateado e até um pouco estressado porque eu estou fisicamente cansado, eu preciso de descanso. Não é diferente em relação ao nosso sistema emocional. Quando eu estou psicologicamente sobrecarregado ou psicologicamente cansado, com situações a serem resolvidas, preocupações excessivas na minha cabeça, medos que eu ainda não sei como resolver, ou inseguranças que podem estar me rondando, naturalmente isso vai ser refletido no seu humor e é muito comum que a irritabilidade comece a aparecer. Talvez a gente tenha um olhar um pouco limitador para as pessoas que passam por esse tipo de situação e ainda não conseguem se expressar bem. Observem seus colegas e quantas vezes a gente olha para alguém e fala: nossa, mas fulano está muito chato, né? Ai, fulano está muito estressado, ele não sabe mais lidar com a gente, ele não sabe mais conversar, tudo ele se estressa, tudo ele se torna grosseiro. Talvez essa pessoa esteja cansada emocionalmente. Talvez essa irritabilidade seja algo reflexo de uma dor ou um sofrimento emocional, né? Não estamos dizendo que a grosseria quer dizer algo relacionado só a sofrimento, né? É diferente. Nós estamos dizendo de dificuldade de expressar, dificuldade de dizer sobre aquilo que está acontecendo comigo. E isso começa a ser refletido de algumas formas que muitas vezes são desagradáveis. É importante falar sobre isso e entender justamente para que eu consiga compreender melhor os outros que passam por isso e geralmente podem ter esse tipo de comportamento comigo ou com alguém perto de mim e para que eu perceba também, poxa, né, será que fulano ali é chato, mesmo é eu que estou irritado demais, né? Nossa, será que essa aula, será que isso daqui que está acontecendo, essa escola que é ruim, que é chata, ou será que sou eu que estou irritado, que estou estressado com tudo isso? Porque aí você vai conseguir perceber, né? Você vai conseguir perceber que, né? Talvez seja eu, talvez seja comigo. O que será que está acontecendo? Né? Será que eu estou dando atenção para os meus problemas? Será que eu estou com muitas preocupações na cabeça? Será que aconteceu alguma coisa que eu deixei passar, engoli a seco, não resolvi e agora isso daqui tá aqui remoendo na minha cabeça e eu ainda não entendi por quê? Então, são dois lados. É bom que a gente fale e é necessário que se entenda sobre isso para que as nossas relações se tornem mais fáceis. Tanto as pessoas que convivem comigo, né, para que eu possa observar e talvez entender melhor o que pode estar acontecendo com aquelas pessoas, quanto da minha parte com os outros também. De saber entender que esse comportamento que às vezes parte de mim, né, essa forma de ver o mundo, de pensar que às vezes parte de mim, pode ser uma questão do meu sentimento, das minhas sensações e não de tudo que está à minha volta. Outro sinal de sofrimento psicológico que a gente também precisa prestar atenção é a desmotivação e a desesperança. Aquela sensação de que eu não tenho vontade para nada, aquela sensação de que nada faz assim muito sentido, né? Aquela falta de energia para levantar da cama, para ir para a escola, para fazer alguma outra coisa que talvez antes eu até gostasse muito de fazer, sabe? Aquele desânimo que às vezes bate. Se aquilo está começando a ficar muito frequente, será que existe algo ali que não está acontecendo de mais agravado e eu ainda não observei com delicadeza, né? O nosso corpo, a nossa mente, ela gosta de produzir.
Nós somos seres funcionais, a gente vive em sociedade, nós gostamos de relação, nós gostamos de estar ativos. Isso faz parte da nossa natureza. Se eu tenho funções, né, e eu tenho situações que eu gosto de participar, como clubes de futebol, alguma oficina que eu gosto de fazer, algum esporte, ir para a escola necessariamente, né? A gente sabe que existem dias chatos na escola, mas a escola também é um lugar onde a gente encontra muita coisa que é agradável para a gente. Geralmente a maioria dos nossos amigos estão na escola, geralmente seu namorado, sua namorada está na escola, geralmente é um lugar onde a gente tem muitos encontros legais, né? Muitos momentos satisfatórios, muito além de estudar. A escola ela é ampla demais nas nossas experiências ao longo da vida. E às vezes, né, de repente eu me percebo desmotivado aí, né, sem graça para ir. Eu já não tenho assim um atrativo de, vai ser legal, eu vou encontrar pessoas, né, eu vou ver fulano que é meu amigo, enfim. Essa desmotivação pode ser algo que esteja te freando por uma razão específica ou para algo que você ainda não conseguiu entender, mas pode sim ser um sinal de sofrimento, junto com aquela sensação de desesperança. Geralmente, quando a gente passa por muitos problemas seguidos, né? Já aconteceram períodos, que pode acontecer períodos em que algumas situações que são assim bem complicadas ou muito desagradáveis aconteçam de forma repetidas, né? É normal a gente ter um dia ruim no mês, mas às vezes a gente começa a ter um dia ruim, outro dia ruim, mais um dia ruim, mais uma experiência chata. Um dia eu caí na escola, no outro alguém queria brigar comigo, e no terceiro dia a minha amiga rompeu nossa amizade. Então, assim, foi uma sucessão de acontecimentos que me deixou tipo, meu Deus, né? O que pode estar acontecendo? A gente choca e isso é desagradável, eu fico desconfortável com isso, me dá um monte de sensação estranha e de tristeza, de raiva e de tudo ao mesmo tempo. E aí é comum aparecer aquela sensação de desesperança, tipo, poxa, as coisas não vão ficar melhor do que estão agora, né? Quando acontecem situações repetidas, muitas situações repetidas que são desagradáveis, a gente é um pensamento assim automático que vem e a gente acredita nisso, né? O nosso erro é acreditar nisso, tipo, poxa, as coisas não vão ficar melhor do que elas estão agora, porque eu tive muitas repetições desse tipo de situação. E aí eu fico desmotivado a tentar uma nova amizade ou de reatar essa amizade que eu tinha. Eu fico desmotivado a voltar a frequentar esse lugar que eu frequentava. Eu passo a achar esse lugar ruim, né? Essa situação ruim, e eu perco a esperança de que isso pode voltar a ser bom. E não é verdade. Quando a gente está em sofrimento e quando a gente sente, né, sente realmente ali por algo que aconteceu, e essa sensação, ela vem muito forte e esse pensamento também vem junto. A gente tem uma tendência a acreditar que isso é muito real e que não existe outra possibilidade de acontecer diferente, né? Que as coisas vão ser assim e não vão ficar melhor que isso. Mas acreditem, né? A nossa visão ela pode ser muito distorcida pelo sofrimento. A nossa forma de olhar para o mundo, a nossa lente de olhar para o mundo, ela é muito influenciada pelas emoções que a gente está sentindo e pelo estado emocional que a gente está, pelo estado psicológico que a gente está. Talvez essa desesperança ou essa desmotivação, ela esteja sendo influenciada pela ótica que você tem colocado nela. Não acredite que as coisas não podem estar melhor do que estão, ou quando isso acontecer, ou caso já tenha acontecido, não acredite fielmente só nos seus pensamentos e só nos seus sentimentos.
Quando essas coisas acontecem, para a gente ter uma visão mais clara de como eu preciso pensar e agir, nós temos que olhar para os fatos, né? Se a gente for fazer uma análise da nossa vida, como que as coisas aconteceram na maioria das vezes? As outras situações em que aconteceram coisas tristes e ruins nunca mais voltou a ser bom, né? Dificilmente isso vai ser algo real. Então, nós precisamos olhar para aquilo que nos traz possibilidade. Se aconteceram sucessões de eventos que foram desagradáveis, que me deixaram triste, eu preciso direcionar o meu olhar para as possíveis soluções. Mas o sentimento de desmotivação e de desesperança não vão sozinhos fazer com que eu me mova e consiga sair daquele lugar que não está bom. Outra sensação, né, e outro sinal que pode estar relacionado ao sofrimento psicológico e está aí muito vinculado ao que a gente acabou de falar, é aquela sensação de cansaço acumulado. Olha, se eu estou fisicamente cansado depois de um dia de trabalho ou depois de um dia de escola e coisas nesse sentido, um cansaço físico, eu vou deitar, vou dormir, depois de um momento de descanso, tá tudo bem. Eu vou estar pronto para fazer as minhas atividades de novo. E aí vai ser assim um dia após o outro, porque eu cansei, mas eu tive o meu período de descanso. Eu repus as minhas energias, eu recarreguei ali as minhas forças e agora eu estou pronto para mais uma vez fazer as atividades, né, agir da forma como estava planejado para agir dentro da minha rotina. Mas quando o nosso emocional está cansado, né? Quando o nosso psicológico está cansado, e isso vai acontecer quando não existem períodos de descanso. Ou quando são muitos episódios seguidos e repetidos de sofrimento, de frustração, de tristeza, né, de perdas, de luto ou de frustrações e de desgosto. Quando isso vai acontecendo assim de uma forma seguida, muito frequente, não dá tempo de eu me recuperar, né, não dá tempo de eu descansar mesmo a minha cabeça. Isso começa a ficar acumulado. E não importa o quanto eu durma, não importa o quanto eu descanse, não importa se eu passeei, se eu saí, se eu tive um momento de lazer, eu vou ter aquela sensação de que o cansaço ele não passa. Porque talvez o seu cansaço não seja físico, talvez ele seja psicológico mesmo. É importante você perceber e entender essa diferença para você saber qual cuidado se dar. Porque se eu penso que eu estou cansada fisicamente, eu vou tentar me dar os cuidados necessários para descansar o meu corpo. Eu vou deitar, eu durmo, né? Eu tento relaxar, eu faço um alongamento, alguma coisa. Eu tento me ajudar de uma forma que vai ajudar o meu corpo a estar descansado. Mas se o meu cansaço ele é mental e eu tento recursos para ajudar o meu corpo, eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo. Para descansar minha mente, primeiro eu preciso reconhecer que esse cansaço está partindo dela. E aí, o que será que está sobrecarregado? Será que eu tenho me exigido demais? Será que eu tenho me cobrado muito? Será que eu tenho enchido a minha cabeça com um monte de preocupação excessiva que eu não consigo resolver agora? Ou da forma que eu quero? Será que eu estou tendo muitos episódios e muitas experiências desagradáveis e frustrantes? É isso que eu tenho que começar a pensar para eu saber como que eu vou ajudar a minha cabeça a descansar. Outro sinal de sofrimento psicológico que também está relacionado a esses dois últimos que a gente falou são as dificuldades para dormir. Uma pessoa que está bem, ela vai conseguir realizar suas rotinas com tranquilidade e ela vai conseguir chegar, deitar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade. Se isso já não está acontecendo dentro desse fluxo, é algo que eu preciso dar atenção. O sono é algo, é uma necessidade básica, mas que também tem um significado psicológico muito importante. É no momento do sono que as coisas começam a voltar para o lugar.
Ao longo do nosso dia, a gente vive muitas experiências, a gente vive muitas cenas, acontece muita coisa que meio que desorganiza tudo e ok, né, faz parte. É no momento do sono que a gente começa a voltar as coisas para o lugar. O nosso cérebro, ele vai fazer uma organização para manter aquilo que precisa ser recordado na memorização. Ele vai excluir algumas coisas que são desnecessárias e não precisam ficar ali na sua cabeça. Ele vai organizar os seus sentimentos, vai te acalmar para o seu sono vir, né? Ele vai repor algumas energias para no outro dia você acordar com vontade, acordar com motivação. Então, quando esse processo ele começa a ficar afetado, né, isso vai refletir no nosso sono. Isso pode aparecer de muitas formas. A dificuldade para dormir vai refletir que algo não vai bem e pode aparecer de muitas formas, desde aquela sensação de que eu deito a cabeça no travesseiro, mas parece que meu sono nunca vem e parece que a minha cabeça ela está mais ativa do que nunca, tem um monte de pensamento, né? Eu escuto tudo que aconteceu ao longo do meu dia, parece que está todo mundo conversando ali de novo, os pensamentos vêm muito rápido, eu não consigo desligar. Né? E ali entra horas, passa horas, entra noite, sai noite, e o meu sono não é bom. Eu sinto que às vezes eu posso até dormir, mas parece que eu não descansei. Ou aquela sensação de que o meu sono nunca acaba. Né? Às vezes é muito comum na adolescência, principalmente os pais, trazerem esse comentário de que, nossa, mas ele dorme muito, né? Dorme demais, é muita sonolência, é muita necessidade de estar na cama, porque é muita coisa acontecendo nessa fase da vida, né? É muita sensação, é muita emoção. Mas isso é diferente de quando eu tenho uma necessidade de dormir e acordo ainda cansado. Eu deito, eu durmo a noite inteira, mas eu acordo e à tarde eu preciso dormir de novo. Se essas irregularidades, né, essas alterações de sono são sinais de que algo talvez esteja sobrecarregado, né, ou de que talvez você precise dar atenção para a sua saúde emocional, de como você tem lidado com seus sentimentos, de como as suas emoções têm aparecido no seu dia a dia e principalmente o que você tem feito com as suas emoções. Como eu disse lá no início, geralmente a gente aprende mais a como lidar com os sinais do nosso corpo e esquecemos a como lidar com os sinais emocionais da nossa cabeça. Falar é muito importante. Falar como eu me sinto, falar o que eu não sinto, ou simplesmente falar como foi meu dia, né? O que eu gostei, o que eu não gostei, se algo está pesado demais para mim, ou se existe alguma coisa que eu tenho tentado e não tenho conseguido. Verbalizar é importante para que a sua cabeça tenha mais facilidade de organizar esse monte de sentimento e esse monte de emoção que pode acontecer ao longo da vida aí o tempo inteiro. Aquela sensação de estar anestesiado, sabe? De não sentir, também pode ser um sinal de sofrimento psicológico. Geralmente nós temos a tendência de acreditar que sofrimento psicológico é tristeza. Nem sempre. É claro que a tristeza é um sinal muito forte de sofrimento, mas nem todas as pessoas vão ter essa mesma reação. Existem pessoas que estão sofrendo, que estão precisando de ajuda, que estão sobrecarregadas emocionalmente, mas que não necessariamente se sentem tristes. Acontece muito da pessoa ter aquela sensação de simplesmente de não estar sentindo, né? Se eu pergunto para ela o que você sente, né? O que acontece o que você sente quando acontece esse tipo de situação? Ou o que tem passado na sua cabeça agora? Ela pode te responder, não sei, né? Não sei dizer, parece que eu não sinto nada, eu não sinto nem vontade e nem desgosto, eu não sinto nem tristeza e nem raiva, tá tudo assim muito indefinido. E isso é uma sensação de como se o meu sentimento estivesse paralisado. Também pode ser uma questão de desgaste emocional.
Outra questão é aquele medo indefinido. Eu tenho medo de agir, eu tenho medo de sentir. Talvez eu tenha medo do que vem pela frente, do que vai acontecer depois dos meus próximos dias, no meu futuro, no que tem acontecido no mundo. Enfim, mas eu não sei exatamente por que esse medo existe. Né? Aquela sensação assim de que eu não estou seguro, aquela sensação de insegurança diante as minhas relações, diante a minha forma de lidar com as pessoas, de falar, enfim. Talvez isso pode refletir muito nas formas que a gente se relaciona com os nossos amigos, com os nossos parentes, né? Eu não me sinto seguro a gostar tanto de alguém, eu não me sinto segura a confiar muito em alguém. É como se eu vivesse ali com um pé atrás para tudo. Talvez isso seja resultado de algumas experiências que você está carregando ao longo da vida que não precisam te acompanhar para sempre. Né? As experiências elas precisam ser significadas e ressignificadas muitas vezes ao longo da vida. Porque a maturidade que eu tenho com 15 anos e a maturidade que eu tenho com 17, com 18 é totalmente diferente. Talvez com 15 anos eu não vou conseguir receber bem ou lidar bem com uma situação e aquilo ali me deixa muito chateada, aquilo ali me deixa muito triste, mas com 17 eu já vou ter outra cabeça, eu vou ter pensado de outro jeito, eu vou ter outra reação. Eu não posso deixar que aquilo que aconteceu com 15, com 16 tenha o mesmo significado. Né? Eu preciso crescer e amadurecer a forma como eu entendo as coisas que aconteceram comigo, a forma que as minhas experiências chegaram para mim, do mesmo jeito que eu também vou crescendo e vou amadurecendo. Esses sinais, né, o sofrimento emocional em si, ele começa a refletir na nossa vida. Ora, se nós somos seres sociais, se nós temos aí uma ampla rede de interação, um dos locais, uma das formas de começarem a ser refletidas esse sofrimento emocional é justamente na nossa interação com o meio. Se eu não estou bem emocionalmente, dificilmente eu vou conseguir me relacionar bem com as pessoas, né? Eu vou conseguir ter aí um bom desempenho para falar com alguém e entender aquilo da melhor forma possível quando ela me der um retorno, ou de estabelecer relações de vínculo, de amizade ou amorosas e questões nesse sentido. É por isso que é muito importante a gente entender que para que eu estabeleça algumas relações mais íntimas, como relações amorosas, por exemplo, eu preciso estar bem, primeiramente. Porque senão o meu emocional, que pode estar aí precisando de um pouco de cuidado primeiro, pode afetar diretamente essas relações. Desde as relações na minha casa, né, com os meus pais, com os meus irmãos, enfim, até as relações na escola ou na rua, com seus amigos, com um namorado, com uma namorada, alguém que você queira estar perto, alguém assim que você tenta manter uma relação, mas acaba que por algum motivo, né, coisas que já estão ali acontecendo, machucadinhos que já estão ali incomodando há um tempo, comece a interferir na forma que você se relaciona com essas pessoas. O sofrimento emocional, ele também pode aparecer, né, e também pode ser refletido aí em dificuldade no nosso desempenho escolar. Lembra que eu disse que o desânimo, né, e aquela falta de energia e talvez o excesso de cansaço, ele pode nos causar desmotivação e isso está diretamente relacionado a uma questão de sofrimento emocional? Pois bem, alguém que está com cansaço acumulado ou com uma sensação de desânimo e desmotivação, muito provavelmente, ou de uma forma muito comum, vai ter o desempenho escolar prejudicado. Por quê? Para que eu aprenda, né, coisas novas, para que eu consiga exercer
atividades acadêmicas, né, escolares, ou até mesmo atividades ali práticas do dia a dia, eu preciso ter energia. Eu preciso ter vontade para isso, eu preciso ter descanso. E se eu estou emocionalmente sobrecarregado, se a minha cabeça está cheia, se eu não consigo pensar em outras coisas, se a minha cabeça está cheia de preocupação, eu não vou conseguir prestar atenção no que meu professor está falando, eu não vou conseguir ter vontade de ouvir o que ele está falando, principalmente, né? E aí isso vai começar a virar uma bola de neve. E daqui a pouco passou um bimestre, passou um semestre e eu vejo que o meu desempenho ele não está legal, né? Essas oscilações, elas precisam ser observadas. Sabe aquele colega que costumava sempre ir bem, né? Tirava nota boa, que nunca teve problema e de repente ele aparece assim com uma queda no desempenho, né? Talvez super desmotivado. Tenta falar com essa pessoa, pergunta o que pode estar acontecendo, se ela está tendo um momento de descanso, se ela está preocupada com algo na casa dela ou que possa estar acontecendo em volta. E aqueles colegas também que parece que nunca vão bem na escola, sabe? Aquele colega que parece que já está acostumado a tirar nota baixa, né? Que não consegue mais ter um bom desempenho e aquilo ali todo mundo já está acostumado. Será que essa pessoa está bem? Será que essa pessoa ela está tendo recurso emocional para conseguir aprender, para ter vontade de aprender? Para a gente ter vontade de aprender, eu preciso de muitas outras coisas, né? Eu preciso de motivação para sonhar, eu preciso de acreditar que eu dou conta, eu preciso de acreditar que vale a pena. E para isso acontecer, eu preciso de muitas outras coisas acontecendo junto, né? Eu preciso de estar bem na minha casa, eu preciso de ter uma cabeça tranquila, de preocupar com aquilo que é da minha idade, da minha fase. Se as coisas não vão bem por aí, é muito comum que esse desempenho escolar ele fique muito afetado. Então, é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente entender também para que a gente consiga observar as pessoas que estão ao nosso redor. Se talvez, será que ele é mau aluno, né? Será que será que eu sou burro, que eu não consigo entender? Será que minhas notas estão caindo porque eu não sei, só por não saber? Ou será que o que pode estar acontecendo é algo ali mais emocional, né? São feridas não saradas, ou é cansaço, ou preocupação excessiva? Nós precisamos nos dar atenção. E, à medida que a gente começa a entender essas questões, além de eu me dar atenção e eu passar a me compreender melhor, eu também começo a compreender melhor o outro que vive comigo, ou que partilha talvez só uma sala de aula comigo, mas que indiretamente ou diretamente faz parte da minha vida e do meu convívio social. Olha, o sofrimento, ele pode afetar as nossas relações pessoais e assim como eu falei com vocês um pouco tempo atrás, pode afetar a nossa percepção, né? A nossa forma de olhar para o mundo, a nossa forma de olhar para as pessoas e ainda mais significante, a nossa forma de olhar para nós mesmos. A autopercepção pode começar a ficar afetada pelo sofrimento emocional. E isso pode ser identificado através de pensamentos, né, que a gente às vezes nem sabe de onde que veio ou por que eu penso assim. Mas quando eu me dei conta, ele já estava lá e já fazia parte da minha cabeça. E aí eu começo a pensar coisas no sentido tipo, eu não dou conta mesmo, tipo, né, é assim mesmo, nunca foi melhor, ou eu tenho que acostumar a lidar com o meu jeito. E às vezes, né, ainda é mais comum a gente começar a criar falas e pensamentos tipo, eu sou uma pessoa meio depressiva mesmo. Será, né? Existe alguém assim que é meio depressivo? Olha, passar por situações de tristeza, passar por situações desagradáveis é uma coisa. Mas se eu já me considero, se eu me percebo, eu sou uma pessoa assim meio depressiva,
Hein? Talvez isso não esteja bem. Talvez a sua forma de olhar para si, talvez a sua autopercepção, ela esteja começando a ficar afetada por algumas experiências ou por algumas sensações. Nós podemos mudar isso, você pode mudar isso. Nós somos a forma como estamos, né? Se eu estou bem, é isso que eu sou hoje. Se amanhã eu não estou bem, é isso que eu sou também. Nós somos flexíveis, sempre estamos em desenvolvimento e crescimento. Jamais podemos nos limitar ou congelar a nossa personalidade ou o nosso jeito de ser baseado em alguma experiência ou em alguma sensação que foi muito forte, que aconteceu ali de uma forma muito intensa, mas isso não vai me definir, ok? Olha, o sofrimento emocional ele é muito amplo e variável, mas o que a gente precisa entender é que isso não precisa durar para sempre. Eu posso viver dias e dias, né? Dias de luta, dias de glória, mas eu não preciso viver como se essa sensação desconfortável e desagradável ela tivesse que durar para sempre. Não precisa durar para sempre. Existem muitas maneiras de amenizar tudo isso, de amenizar os pensamentos que são, né, intrusivos, que enchem a sua cabeça e que são desagradáveis, de amenizar as sensações que são ruins, né? A tristeza, essa irritabilidade ou a alteração de humor, coisas nesse sentido. E também a forma que a gente lida com as nossas experiências. A primeira coisa, e talvez a que vocês já estejam tendo acesso agora, é acesso à informação. Quanto mais eu me informo, né? Quanto mais eu sei disso, mais eu consigo me ajudar melhor. É preciso mais, cada vez mais, falar de como funciona a nossa saúde mental, de como funciona o nosso psicológico, as nossas emoções, para que eu consiga me entender, para que eu consiga saber o que está acontecendo, né? O que eu posso fazer com isso? Será que isso tem recurso ou não? Né? Será que é normal? Será que não é normal? Eu preciso ter conhecimento. Então, o acesso à informação já é algo essencial. Valorize esses momentos em que tem alguém que fale para você, que te explique como está acontecendo agora, o que é a emoção, o que é o sentimento, o que isso causa na sua vida, porque você vai conseguir se ajudar melhor. Você vai ter aí recursos para saber identificar o que pode estar acontecendo e o que eu posso fazer com tudo isso. Né? Entender o que está acontecendo é o primeiro ponto para que eu consiga ajuda. Né? À medida que eu sei me explicar melhor, ou à medida que eu sei ali ter um conhecimento melhor sobre o que está acontecendo, eu passo a ser até mais justo comigo mesmo. Né? Talvez eu tenha buscado aí recursos errados, ou talvez eu tenha me cobrado, ou então eu tenha até acostumado que é assim mesmo, e não necessariamente precisa ser. Então, conhecer é importante. Se conhecer é importante. E saiba que você não está sozinho. Todas essas situações podem acontecer de muitas formas para todos nós, né? E de muitas intensidades diferentes. Mas saiba que você não está sozinho. Nós somos seres sociais e nós somos construídos de rede. Existem pessoas perto de você. Por mais que você ache às vezes que não tem ninguém ou que não tem alguém da forma como você gostaria que tivesse, existem pessoas perto de você, né? Existem profissionais prontos para te atender. Talvez se um amigo ou se um parente não conseguiu te entender bem, né? Ou se você não se sente confortável de falar com alguém que seja colega ou que seja conhecido, existem profissionais preparados para isso, que podem te ajudar, que podem facilitar esse processo de uma forma talvez menos dolorosa ou menos desgastante.
Caso você tenha alguém que você confie, né? Ótimo, partilhe com essa pessoa, fale sobre você, fale dos seus sentimentos, busque alguém de confiança, né? Peça para que te direcione. Se você está perdido, peça para que te direcione. Um professor pode te dar direcionamento para alguém que saiba te ajudar, ou ele mesmo pode te dar um retorno que seja reconfortante, né? Pais, amigos, professores, pessoas que estão próximas e que vivem com você de alguma forma, que fazem parte do seu cotidiano. Todas elas podem ser recurso. Não pense que as pessoas estão contra, né? Não tenha aquela sensação de que todo mundo é ruim ou que as pessoas já não vão entender. Tente buscar ajuda. É importante que você se coloque aberto a receber essa ajuda também, né? Outro ponto que é muito importante e outro recurso é busque a ajuda nos pontos de saúde do seu bairro. Se você percebe que muito do que eu falei tem a ver com você e muito daqueles sinais tem acontecido com frequência, se você percebe, poxa vida, eu acho que eu não estou bem, né? Eu acho que eu estou passando sim por um sofrimento e não, acho que se eu falar isso lá em casa as pessoas não vão entender bem. Eu acho que se eu falar isso com os meus amigos eles também não vão entender bem. Busque recursos que são mais próprios, então. Né? Existem pontos de saúde que contam com o psicólogo. Talvez seja a realidade do seu bairro. Caso não seja, os médicos que estão lá também podem te direcionar. Mas é importante que você saiba que existe aonde recorrer. Você não precisa sofrer sozinho. Você não precisa viver com a sua dor como se ela tivesse que ficar aí para sempre. As feridas, elas vêm, mas elas passam. Né? As dores elas acontecem, mas elas saram. E é assim que a vida funciona, é assim que o mundo gira. Eu não preciso viver com uma ferida aberta para o resto da minha vida, sendo que eu tenho pessoas ali para me ajudar a sará-las, ok? Enquanto isso, estabeleça relações saudáveis na sua vida. Busque ter amigos que são construtivos. Busque pessoas que valorize as suas qualidades, que saiba lidar com os seus defeitos, que entenda e esteja disposto a ouvir. Busque estar perto de pessoas que te deixem feliz, que te bote para cima, né? Não tenha proximidade com as pessoas que às vezes te desprezam ou que te desvalorizam. É bom termos amizades que nos fazem crescer, pessoas que estão ali com a gente, que sabem quando eu estou bem, que talvez quando no dia que eu não estou muito bem, consegue perceber, e enfim, busque relações saudáveis. E outra coisa, cultive pensamentos de que existe uma solução possível, porque realmente há. Se você já tem uma crença muito forte, né, ou uma verdade muito grande de que as coisas são assim, de que não vão passar, comece a pensar um pouco diferente. Tente alimentar o pensamento de que existe sim uma solução possível. Existe algo que pode ser feito e as coisas podem mudar o tempo inteiro, né? E uma coisa muito importante, evite pesquisar sinais e sintomas na internet. A internet é uma ferramenta ótima para muitas coisas, mas para pesquisar sobre a nossa saúde não é tão recomendado. Se você já está sofrendo, se você já está preocupado, evite pesquisar no Google, né, questões relacionadas ao seu sentimento, porque o Google não te vê. Ele não olha nos seus olhos, ele não sabe perceber a sua expressão, ele não sabe quem é você. Ali vai estar uma resposta padrão para um mundo inteiro e isso não consegue alcançar a sua individualidade. Então é mais fácil que você fique angustiado, mais angustiado com as respostas que você vai encontrar lá, do que satisfeito. Vamos olhar para as soluções, não para aquilo que aponta mais problemas para a gente. Olha, uma coisa também que é muito importante é guardar a sua intimidade para pessoas de confiança. Se você tem coisas que são muito pessoais, né, que são muito específicas, talvez até delicadas de ser tratadas, guarde a sua intimidade para pessoas de confiança. Traga isso que é íntimo e que é muito seu para alguém que realmente vai saber ouvir e acolher da forma que você merece.
Enquanto isso, tente estar o mais ativo possível. Praticar exercício físico ajuda muito, principalmente se você se sente nervoso, ansioso, cansado. Tenha hábitos de estar ativo, de fazer caminhada, de se exercitar. Botar o corpo em movimento nos faz muito bem. Ativa seus neurotransmissores, ajuda seus hormônios e isso vai te dar ali um gás para começar e para buscar ajuda e até mesmo para resolver algo que esteja aí difícil de ser engolido ou de sarar no coração. Ok? Não acredite que sofrer seja normal. Nós merecemos ter a melhor qualidade de vida possível, né? Não estamos dizendo que você vai estar isento de sofrimento ao longo da vida, mas não acostume com o sofrimento. Por mais que ele aconteça, a gente merece ter, na maior parte do tempo, qualidade de vida e dias felizes. Bom, isso é o que nós tínhamos para tratar hoje. Eu espero que vocês recebam bem essas informações e que tenha contribuído mais para a sua vida e para a forma como você lida com a sua saúde e com o seu emocional. E a gente se vê numa próxima. Até mais!